Fala, fiel torcida, é uma honra estar aqui com vocês. Esse é o primeiro vídeo do canal, sejam muito bem-vindos. E como todo primeiro vídeo, a gente vai começar com uma maneira mais simples, mais humilde, mas obviamente visando voos mais grandes, né? Sabendo que a fiel torcida nos dá as possibilidades de crescer, porque o corintianismo está aí. E por mais que as pessoas tentem negar ou tentem falar que outras torcidas são as maiores desse país, a gente sabe que não é, né? Torcer para dois times não conta. Mas muito bem, estamos começando aí 2026. O nosso foco principal aqui é o Corinthians, né? De um ano que promete ser muito agitado, né? Como todo ano do Corinthians, né? Eu não lembro qual foi o último ano que a gente ficou tranquilo, porque até mesmo ano passado a gente ganhando duas taças, né? O Paulistão em cima da porcada e a Copa do Brasil em cima dos nossos filhinhos, né? Vascaínos. Mesmo assim, foi um ano muito turbulento, né? Nós tivemos aí impeachment, nós tivemos de praxe protestos, nós tivemos o vice, né, o Osmar Stabile assumindo aí no lugar do Augusto Melo, nós tivemos investigações do Ministério Público, indiciamento de presidentes aí, de ex-presidentes como André Sanches e o Duílio, né, por supostamente lavagem de dinheiro e má administração. A gente também teve aí a Safiel, né, a proposta da Safiel, que eu acho muito válida e acho que deve ser estudado. Se bem que hoje a gente recebeu uma água fria aí, né, um balde de água fria aí com essa notícia da Caixa, que eu preciso apurar melhor e prometo gravar um vídeo sobre, porque pelo visto, enquanto a gente não quitar o que a gente deve para a Caixa, o que está em volta de 1,8 bi, a gente não vai conseguir se transformar em SAF, o que é meio estranho. Eu preciso apurar essa notícia direitinho, até porque ano que vem, basicamente todos os clubes vão precisar obrigatoriamente se tornar SAF, né? Não, né, obrigatório assim no senso da lei, mas 5% de tributação contra 11% de clube associativo, né? Esquece, né? Basicamente todos os clubes vão optar, né, por se tornar SAF, vão optar por pagar menos tributos, né? Então, esse ano de 2026 promete ser também mais um ano agitado e movimentado, né? A gente já começou aí com a demissão do Fabinho, né? E com a vinda do Marcelo Paes, que promete ser um belíssimo executivo aí de futebol, né? Ele que fez uma excelente passagem aí no Fortaleza, desde a Série C até a chegada do clube na Série A e se firmando, né, como uma das realidades do futebol brasileiro, né, até o ano de 2025, né, onde o Fortaleza cai, o que me surpreendeu bastante, né, não pelo elenco do Fortaleza, mas pela organização do clube, né. Diferentemente do Corinthians, o Fortaleza era um clube muito mais equilibrado, com uma política muito mais coesa, né, muito mais em prol ao clube do que visando lucros pessoais, né? Não vantagens pessoais, não vamos falar lucros, né? Porque vai dar a entender de que algumas pessoas estão roubando o Corinthians, né? Mas não vamos entrar nessa seara. Eu ainda não tenho inscritos nem verbo suficiente para conseguir pagar um processo. Mas bom, dito isso, né? Eu trouxe aqui a página do GE com os jogos do Corinthians porque eu queria analisar uma coisa com vocês, né? De cara aí, se você olhando para aí, nós em janeiro temos 6 jogos, 5 do Paulistão. E no último dia, né? No último dia não, perdão. No dia 28, no final de janeiro, a gente já tem o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Como a gente sabe, esse ano a gente vai ter a maior Copa do Mundo, né? O que promete ser pelo menos a maior Copa do Mundo da história, né? Com 48 seleções, né? Que vai ser disputado em 3 países diferentes, Estados Unidos, México e Canadá, e que vai tomar basicamente aí um mesinho aí do nosso calendário, né? O que obrigou, né, a essa reformulação, que para mim não é ruim, né? É muito estranho aí se você for olhar em basicamente todas as ligas do mundo, né? Os campeonatos nacionais eles começam no início da temporada, né? De praxe aqui a gente tem os campeonatos estaduais ali, que antigamente, se eu não me engano, eram 12 datas, agora diminuindo para 8 datas aí na fase de grupos. Depois nós vamos ter o mata, nós vamos ter 2 matas e depois o mata-mata, né, que é a final.
né, que espero que mais uma vez a gente possa ganhar da porcada aí, porque realmente não vejo. Se a gente fosse fazer um ranking aí de forças, né, relembrar aí 2017, né, que o pessoal colocava a gente como quarta força, eu acho que disparadamente Palmeiras e Corinthians são os clubes que têm mais vantagem aqui na capital, tendo em vista investimento e qualidade de elenco, né? O Palmeiras, querendo ou não, né, um clube mais organizado na atualidade, né, consegue investir mais, obviamente, né, sempre sendo apoiado por uma grande patrocinadora, foi assim na época da Parmalat, agora na Crefisa, né, e a gente na bagunça que né, com devendo Deus o mundo, envolvimento com facção criminosa, lavagem de dinheiro, suspeita de lavagem de dinheiro, mas nós estamos aí, o Corinthians é grande demais, né? Mas em vídeos futuros nós vamos abordar aí talvez as dívidas do clube, né? Fazer um raio-x completo, né? Então, voltando ao tópico, né, que eu trouxe dos 6 jogos, a gente tem que ficar atento, por quê? Porque o nosso elenco ele não é um dos melhores e o nosso elenco ele não é tão preenchido assim. E nós já estamos contando com algumas saídas, né? Romero foi embora, Thales Magno foi embora, Alex Santana vai em definitivo pro Grêmio. A gente teve o retorno aí do Pedro Raul, muito em consequência também da derrocada aí do Ceará, que pra mim até foi um pouco inesperado, né? Caiu na última rodada, se não tava dando indícios de cair, mas caiu, né? Trouxemos o Pedro Raul de volta. O Fagner, ele, segundo o portal do Motimão, ele começou ele, na verdade, Corinthians e Fagner eles chegaram, né, a um acordo sobre a rescisão. Então o Fagner também não vai voltar. E muito provavelmente nós vamos ter algumas saídas, até pelo fato do clube estar devendo demais. E outra coisa que também acaba preocupando a gente é o transfer ban, né? Porque o Corinthians teve que ajeitar aí 20 milhões pro Orras. Tá devendo Félix Torres, tá devendo Garro, tá devendo Deus e o mundo. Então nós ainda corremos riscos de pegar um transfer ban atrás do outro, né? O que vai complicar muito a nossa situação, né? Fora que Yuri estava na Itália, né? E apesar de a gente saber que o Yuri gosta muito do clube, a gente sabe que o jogador é profissional e aonde se paga mais é que se vai, né? Então, fora que a Europa, muito provavelmente o Yuri ele saia do Corinthians. Eu torço para que não, né? Isso aqui não é notícia, tá, gente? Eu não sou jornalista, então não tô dando furo jornalístico, mas é uma sensação minha, né? Também temos aí uma possível proposta pelo Guinegão, né? 25 milhões de euros, o Bolonha tava sondando o jogador. Breno Bidon, né? Muito em função das finais, né, da Copa do Brasil, o Breno Bidon fez uma grande Copa do Brasil, né? Fora que a gente também tem algumas incertezas, né? O Maicon, que estava emprestado, mas, né, acabou, dia 31 de dezembro se encerrou o contrato de empréstimo que o Maicon tinha com o Corinthians, né? E o Maicon retorna, jogador do Shakhtar, né? Eu só gostaria de pesquisar mais sobre a situação do Maicon, porque como a gente está com o transfer ban, nós teríamos que contratar o Maicon diretamente com o Shakhtar. E eu gostaria de saber se por o jogador ter ficado emprestado aqui com a gente durante não só esse ano, né? São 2 anos que o Michael tá com contrato já, jogando são 2 ou 3, por aí, jogando por empréstimo ao Corinthians, né? A gente sabe aí que teve a consulta do Galo ao Shakhtar, também ofertando 3 anos de contrato pro jogador, que foi o que interessou bastante o Michael, né? E eu não traria o Michael, né, se fosse nessas condições de 3 anos por contrato. A gente já teve uma prova aí do Fagner, que foi ofertado 2 anos de contrato pro Fagner e não deu certo. Eu acredito que nós precisamos renovar o nosso elenco, né? O Maicon, ele não é o supra-sumo da qualidade, é um bom jogador, né? Teve momentos mais altos. Eu acredito que a passagem dele no Corinthians antes dos anos, né, antes dessa década de 20, né, na década de 10, isso, a gente já fez um quarto do século aí, gente. Ele desempenhou muito mais, né, seja no ano de 2017, 2016, né, mas no retorno dele foram muitas lesões e
cara, depois daquele erro que ele cometeu na Libertadores contra... Eu não me recordo agora o time exato, era o Lucha treinando. A gente tava tentando se salvar, a gente acabou ficando em terceiro nessa, e depois caindo pra Sul-Americana. Foi o ano que a gente foi indo, e acabamos chegando na semifinal da Sul-Americana, chegando na semifinal da Copa do Brasil, aos trancos e barrancos. Mas depois desse jogo, o Maicon nunca mais foi o mesmo, assim. Então eu não consegui. Se for pra renovar por muito salário e por muito tempo de contrato, eu não faria esse acordo. Bom, né? E também, cara, eu acho que um ponto central que a gente precisa tocar é a nossa zaga, né? A gente tem um único zagueiro confiável, que é o Gustavo Henrique. A gente conta com os dias que o André Ramalho ele está atento, mas na maior parte da temporada foi um jogador extremamente irregular, né? Jogos péssimos contra o São Paulo, por exemplo, né? Mas na Copa do Brasil foi um jogador muito sólido, né? Pelo menos fez umas 2 boas finais, 2 boas semifinais também, né? Contra o Cruzeiro e contra o Vasco, né? Mas, pô, não tem como ficar contando com um quarteto de zaga, né? Com Gustavo Henrique, né? Só ali como nosso apoio, André Ramalho, Kaká e Félix Torres, né? E ali o Choca de reservinha ali nesse quarteto, pelo amor de Deus, né? Uma que, assim, Kaká, para cada gol que ele faz, ele tem que meter 2 contra. Félix Torres, Jesus Cristo, né? Ninguém merece ver o Félix Torres jogando, seja de zagueiro, seja de lateral direito, entendeu? Eu acho que faria um favor aí, né? o clube que tirasse essa bomba do Corinthians, né? Porque além da gente ter que pagar um transfer ban por conta deste jogador, a gente ainda tem que aguentar ele no nosso elenco, que é um jogador que só, né, só custa e não oferece nada dentro de campo, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Vão ter mais vídeos aí vindo pelo caminho, tem muita coisa pra gente falar. O Corinthians é uma fonte inesgotável, né, de assunto, é o que não vai faltar. Então eu espero que esse ano a gente consiga ajeitar a casa, pagar as nossas dívidas, né, e montando, né, um elenco um pouco mais, como posso dizer, não mais fraco, mas mais compatível com a nossa realidade, e que a gente possa se reestruturar. Porque o Corinthians capengando do jeito que capenga, vendendo jogadores da forma mais imbecil possível, barato, né? Olha o caso Denner aí, a gente deixou um moleque escapar e ir pro Chelsea a preço de banana, né? Um moleque que gerava muita expectativa aí, principalmente pro pessoal que comprava a base, vendendo mal, né? Com uma capacidade de ingressos um pouco menor do que outros grandes clubes aí, querendo ou não, eu acho a Arena Corinthians pequena para a torcida que a gente tem, né? A gente consegue bater 1 bilhão aí de receita por ano. Isso só mostra, né, o quão forte, o quão gigantesco, o quão colossal é esse clube, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço por me ouvirem e até a próxima. E vai, Corinthians!